Boa noite a todos. É um prazer a gente estar reunido nessa noite para dar continuidade aí ao programa Amib no Ar, né? Hoje a gente conseguiu juntar grande parte aqui dos integrantes do Comitê de Oncointensivismo e gostaria de agradecer a presença de todos, tanto dos debatedores no dia de hoje, como as pessoas que estão escutando aí nosso debate. E o modelo que a gente optou por fazer hoje, ele é muito participativo. Então, a gente trouxe um caso clínico, com algumas perguntas, problemas aí desse caso clínico, onde a gente vai abrir para o debate. E todos aqueles que queiram se posicionar também e dar suas opiniões, aberto aqui no Q&A, no canto inferior direito da tela, para a gente tornar esse debate o mais produtivo possível. O que a gente pensou quando a gente desenvolveu esse modelo é que grande parte do conteúdo teórico ele é pouco absorvido se fica numa metodologia não ativa, mas se a gente traz isso para a discussão e para a vivência de cada um dos integrantes, acho que isso fica muito mais produtivo, né? Meu nome é Tiago Romano, eu tenho o prazer de estar frente aí ao Comitê de Oncointensivismo, com grandes nomes aí, com grandes amigos, e hoje a gente conta com a participação de 5 pessoas muito reconhecidas aí na área de oncointensivismo. O primeiro deles é o Dr. André Torelli, ele é coordenador da UTI do Hospital Santa Rita, em Porto Alegre. Então, obrigado pela participação, André. A Boa segunda é a noite. doutora Fernanda Chofi. Falei certo, Fer? Chofi? É. Ela é coordenadora da UTI do Hospital São Paulo e membro do Inova, do nosso comitê de oncointensivismo. Muito bem-vinda aí, Fernanda. Depois o doutor Antônio Paulo Nassar. O Paulo, ele é intensivista do AC Camargo e coordenador da pós-graduação do AC Camargo e pesquisador aí do BRICNET. Depois a doutora Cristina Prata, intensivista da AMIB e diretora médica do Hospital de Amor de Barretos. E, por fim, o doutor Pedro Caruso, diretor aí da UTI do Hospital AC Camargo, tá bom? Para começar nossa discussão, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com uma discussão de um caso clínico que eu queria trazer aí para a gente começar o nosso tema, tá? Então, o caso clínico, pessoal, é um paciente de 62 anos, portador de um CA de pequenas células pulmonar há 3 anos. Atualmente, ele está em uso de quimioterapia, que é etoposide cisplatina, associado à imunoterapia, em um inibidor de PDL1. Essa última imunoterapia de início recente. Ele é admitido no hospital há 3 dias com quadro de um cansaço progressivo, e diagnosticado inicialmente com a pneumonia comunitária, iniciado o tratamento antimicrobiano e encaminhado para a unidade de internação. E hoje, no nosso plantão, é solicitada a vaga de UTI devido a hipotensão e insuficiência respiratória. No exame físico desse doente, ele está com Glasgow 13, uma pressão arterial não invasiva de 80 por 40, taquicárdico e um tempo de enchimento capilar de 6 segundos. Em máscara reservatória, 10 litros por minuto, ele está com uma frequência respiratória de 18 incursões por minuto, saturando 86%, tá? Laboratorialmente, o que ele tem é uma anemia, leucócitos aí de 4.200, com 1.400 neutrófilos e plaqueta de 125.000. Uma função renal aí que denota uma IRA CADIGO 1:2 aí, uma creatina de 2,3 e uma bilirrubina de 1,4. E aí, para a gente começar essa discussão, a primeira questão que eu queria trazer para o grupo é se a gente daria vaga para esse doente, né? Então, o que vocês trazem de conceitos, de dúvidas, o que a gente... Quer dizer, esse doente é um candidato à vaga de UTI? Eu queria só interromper um pouco o compartilhamento para ter acesso ao Q&A e abrir para o público. Então, dos participantes aí que estão ouvindo a gente, quem que traria esse paciente para a UTI? O que vocês trazem de conceitos ou dúvidas mesmo que, se a gente acabar esse webinar com algumas coisas esclarecidas, trariam conceitos para vocês?
Então, fiquem à vontade, pessoal. Enquanto o pessoal se posiciona, queria ouvir de vocês, pessoal, assim, por tudo que vocês estudaram e vivenciaram no dia a dia. Quer dizer, um paciente de 62 anos, CA de pequenas células pulmonar, internado com ABCP comunitária, encaminhado para solicitado vaga de UTI a princípio aí com quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica e alguns critérios aí sugestivos de sepse. É um paciente candidato à admissão na UTI? O que vocês trariam para a gente? O José Luiz Lopes aqui colocaria que levaria para o CTI. O que vocês acham, equipe? Traríamos ou não traríamos? Tiago, eu acho que sim, acho que na verdade, assim, a gente não tem, né, muitos dados aí iniciais para a gente contraindicar essa internação como funcionalidade, né, qual era e alguma perspectiva de tratamento, se isso, como que isso está, né, alguma conversa sobre diretivas, nada disso, então, acho que sim, esse paciente seria admitido, e a princípio um paciente com investimento pleno, podendo isso ser discutido aí, talvez um trial de UTI, a depender do que a gente conseguisse de informação adicional com o paciente, com o familiar e principalmente com o oncologista dele. Perfeito, Paulo. Nessa questão de alguma informação adicional, Paulo, o que te nortearia aí para mudar um pouco a opinião sobre um trial full para sobre um cuidado full para esse doente? Você comentou sobre família, oncologista, o que você gostaria de saber de dados aí? Assim, na verdade, em termos de curto prazo, né, pensando em mortalidade de curto prazo na UTI, no hospital, um dos grandes marcadores é a funcionalidade, né? E isso até para continuar guiando terapia. Então, acho que informação sobre a funcionalidade do paciente prévia seria fundamental aí para evoluir aí os cuidados, né, de como que a gente evoluiria. Mas com essas informações iniciais, admitiria sem problema nenhum. E, assim, acho que teria alguns cuidados em relação a pensar no diagnóstico mesmo, né, se é uma pneumonia comunitária mesmo, né, você tem um câncer de pulmão, né, um câncer de pequenas células, será que isso pode ser progressão de doença? Será que isso pode ser complicação da imunoterapia, né? Que você colocou que ele começou recentemente a fazer imunoterapia, então acho que a gente pensa sempre que é uma pneumonia tal, mas acho que a gente teria que partir também para uma investigação etiológica aí. Perfeito, perfeito. O José Luiz aqui, Paulo, coloca no chat aqui, ó, ele levaria para UTI, apesar que é um episódio infeccioso não relacionado inicialmente à doença de base, então a impressão, pelo menos inicial, e ele coloca, acho que não é o momento, exceto se tem diretriz prévia, né? Acredito que não é o momento de um trial, exceto se tem alguma coisa alinhado previamente, né? Eu queria ouvir o André, você concorda com essa opinião do Paulo? Quer dizer, o que o Paulo traz? Ó, cuidaria pleno desse doente, salvo se em algum momento alguém me trouxer que já há uma diretriz prévia ou a funcionalidade desse doente é algo que vá contra os valores ou utilização de recursos de uma maneira talvez fútil. No seu dia a dia, assim, como é que vocês conduzem esse binômio aí, necessidade de UTI e funcionalidade prévia? É algo que é valorizado quando vocês pensam em trazer esse doente, André? Concordo totalmente com o Paulo. Na verdade, no posto, no sumário do caso que está posto aí, não tem nada que contraindique remeter ele para o cuidado intensivo. Sim, não há referência sobre status de performance, sobre funcionalidade, e nem comorbidade, se bem me recordo. Não faz referência a nenhuma comorbidade que pudesse prognosticar ruim o caso. Então, é apenas um paciente em tratamento oncológico, em início de tratamento oncológico, que apresenta um quadro de insuficiência respiratória compatível com pneumonia. Se é pneumonia de fato, bom, é outra questão, é outra discussão, mas que ele é merecedor
de tratamento full, não acho que seja, não acho que pare muita dúvida. Perfeito, perfeito. Ô, Fê, aí eu sou aquele hospitalista ali, eu falo o seguinte, pô, Fê, tô aqui com um doente, 62 anos, ele tá um pouco hipotenso aqui, mas a gente coloca na máscara reservatória 10 litros, de 86 vai para 88, e vou dar um volume aqui e vou segurar ele aqui um pouquinho. O que você diria para mim no Aí na telefone? enfermaria? Eu acho que assim, tem um recurso aqui na enfermaria, eu sei que você está puxado aí para você na UTI. Quer dizer, a minha pergunta é, o timing de admissão desse doente oncológico aí com uma complicação aguda, vale a pena uma admissão algo mais precoce, ou dá para esticar o elástico aqui Esse na enfermaria paciente... aí? Não, eu ia falar, doutor Thiago, traga esse paciente imediatamente. Na verdade, assim, quanto maior o suporte de oxigênio que você dá para paciente oncológico e quanto maior o número de disfunções e o maior tempo que você leva entre a identificação da disfunção e a admissão na UTI, maior vai ser a mortalidade desse paciente. Então, tem um estudo até que mostrou que um paciente que está com 2 litros de oxigênio, ele vai ter uma mortalidade hospitalar em torno oncológico, assim, que envolvia tumor sólido e onquemato, ele teria uma mortalidade em torno de 20%. Quando esse suporte aumenta para 10 litros, a mortalidade já aumenta para 40%. Isso se a disfunção respiratória for a única disfunção do paciente. Então, e esse paciente em si, ele já tem outras disfunções, tem disfunção renal, tem disfunção cardiovascular, tem disfunção, tem aumento de bilirrubina. Então, assim, já é um paciente muito grave. Então, ele precisa ser encaminhado o mais precoce possível para terapia intensiva. Você não vai segurar ele lá na enfermaria, não. Tá bom, então tá bom. Então, você foi assertivo em dizer que o timing aí de admissão desse doente faz impacto aí no desfecho final, né? Isso, inclusive até diferenças de 1 hora e meia de você identificar a disfunção e agir, não é só encaminhar para a UTI, mas tomar uma conduta, você acaba melhorando a sobrevida, e se você é mais precoce. Legal, legal. E ainda estressando nessa questão aí de admissão do doente oncológico, Cris, vocês ainda enfrentam esse preconceito assim de admitir o paciente oncológico na UTI? Quer dizer, a Fernanda traz que ela está muito preocupada com as disfunções orgânicas desse doente, né? Quer dizer, ele já tem necessidade de oxigênio, já tem hipotensão arterial, bilirrubina tocada, insuficiência renal. Quer dizer, como que a gente, para aquele intensivista que lida com uma UTI geral, tudo, como que a gente tira o preconceito de admitir esse doente do nosso caso clínico na UTI? Quer dizer, a minha pergunta para vocês, assim, os fatores prognósticos são diferentes, são iguais? Devo ter esse preconceito, não devo? Como é que vocês encaram essa situação aí, particularmente o seu serviço? O que a literatura traz para a gente aí, Cris? Bom, eu acho que pelo menos, assim, primeiramente, experiência pessoal, acho que faz muita diferença a gente estar no hospital geral e depois a gente migrar para um oncológico, porque o panorama é completamente diferente. Acho que a experiência que eu tive em hospital geral, assim, o preconceito era muito mais evidente. Obviamente que isso há alguns anos, mas eu imagino que não tenha mudado muito. E quando você está num serviço especializado, como você só recebe pacientes oncológicos, a sua perspectiva muda, né? E isso é compatível com a literatura, que vem mostrando nos últimos anos uma melhora de sobrevida nesse grupo de paciente. E muitas vezes o determinante do prognóstico não é o câncer em si, na maioria das vezes são esses fatores que são gerais, né? Idade, status performance, disfunção orgânica. Então, eu acho que tem que olhar esse paciente dessa forma, independente do tipo de câncer nesse momento. Eu acho que é um exemplo bom o que você colocou, mas é um paciente que eu acho que merece, num primeiro momento, a admissão e que ela seja rápida, eu concordo aí com a Fernanda, e tentar aí um trial para ver a resposta desse paciente a curto prazo, com as medidas. Acho que foram salientados pontos importantes, no sentido de que, em teoria,
o ideal é que esse paciente já tivesse sido sendo seguido por um serviço de paliativo nesse contexto, então descartar aí diretivas antecipadas, eu acho importante. E eu também acho que o momento em que essa vaga pedida também muda, né? Se é durante o dia, se é à noite com um plantonista, então isso tem que ser levado em consideração, porque faz diferença. Mas eu estou de acordo aí, no geral, com todo mundo. Acho que tinha que ser admitido rápido, e a gente vê como ele responde, e obviamente pensando em diagnósticos diferenciais, aí, como o Paulo e o André bem colocaram. Legal, legal. Então, o que a gente está construindo até o momento é que, sim, esse paciente viria para a UTI, né? Porque pelo fato aí, e o Paulo traz uma questão assim, ó, pelos dados que eu tenho, eu não vejo nenhum limitante para esse paciente ser admitido na UTI. E aí surge a avaliação da funcionalidade prévia, né? Da performance status desse doente, e o André traz ali a importância desse fato no dia a dia. A Fernanda traz o conceito aí da admissão algo precoce desse doente, né? Não deixar aquele paciente deteriorando na enfermaria e quando ele vier para a UTI, ser um paciente já com disfunções orgânicas instaladas. E a Cris traz essa questão aí de muitas vezes a especialidade do centro fazer diferença, né, na condução desse caso. E talvez as disfunções orgânicas serem maiores marcadores de prognósticos do que a característica do câncer desse doente, especificamente do caso clínico, né? E queria ouvir do Dr. Pedro aí, que além de um grande médico, também um gestor que eu tenho muito exemplo aí, que é o seguinte, Dr. Pedro, nessa condição não tenho vaga de UTI, e esse paciente está deteriorando lá em cima. Como é que vocês encaram a questão de, eventualmente, atuação do intensivista fora das paredes da UTI? Quer dizer, um time que vá lá, dá o suporte para esse doente lá e já comece o cuidado intensivo fora das paredes da UTI. Acha que é algo factível no modelo que a gente tem atualmente? É algo que merece trazer para discussão nas mesas dos gestores? O que o senhor pensa em relação a isso? Tiago, deixa eu rapidamente, antes de responder e colocar a minha impressão nessa tua pergunta, acrescentar um critério para a gente pensar na admissão de paciente com câncer, que é perfeitamente colocado, que a performance status inicial é muito importante, né, que os desejos prévios do paciente são importantes também. Uma coisa também que a gente não deve esquecer é o status do tratamento da doença, do câncer. Se é uma doença recém-diagnosticada com início de tratamento, se é uma doença em que o tratamento se mostra eficiente e há resposta parcial ou completa, ou um doente que tem progressão da doença a despeito do tratamento. Isso, tanto quanto performance status, está relacionado a desfecho. Então, um paciente que está começando o tratamento com uma boa resposta vai ter desfechos mais favoráveis do que o paciente que já está no meio, no fim do tratamento, e a doença está progredindo a despeito disso. Então, também era uma informação interessante para se ter, né? A descrição é de tratamento em primeira linha, de uma pequena célula, de um tumor muito responsivo, mas uma coisa seria se aquele é o primeiro ou segundo ciclo ele está respondendo, outra coisa seria se fosse o sexto ciclo e tem progressão da doença a despeito disso. Então, eu só queria acrescentar e lembrar desse critério também para a gente pensar na hora da admissão, que é como o doente está respondendo ao seu tratamento. Indo agora para a sua pergunta, né, para a sua colocação, a sua provocação de se vale a pena o intensivista sair da UTI. Dá para responder a pergunta até colocando não só na situação de falta de vaga da UTI, né, mas será que a gente conseguirá fazer isso mesmo tendo vagas? Seria o ideal, eu acho que é o desejável. E acontece assim em vários serviços fora do Brasil. Eu acho que é o desejável, seria o ideal, não tenho dúvida, mas não acho que é factível ainda na grande maioria dos hospitais nacionais. A gente tem uma quantidade de enfermeiros e de suporte não médico que ainda não é o que nos deixa tranquilo. Muitas vezes mesmo de suporte médico, né, de quantidade de médico por leito, enfermeira por leito, fisioterapeuta por leito e todo o suporte que a gente precisaria. Então, eu vejo que talvez a gente cobrisse um santo para descobrir outro.
Eu não vejo na nossa atual infraestrutura de UTI da maior parte das UTIs nacionais isso possível, mas que sem dúvida é desejável. Espero que a gente caminhe para isso. Certamente não será no curto prazo, mas talvez no médio e longo prazo. Muito legal, muito legal. Então, para a gente meio que finalizar esse tópico da admissão, me corrijam se eu estiver errado. Performance status, status atual do tratamento quimioterápico desse doente. São fatores que devem ser contemplados na decisão de admissão do doente oncológico. Timing de vinda para a UTI tem impacto importante no desfecho desses doentes. Centros especializados aí com talvez um melhor desfecho no cuidado desses pacientes. E, eventualmente, aí um conceito de UTI sem paredes aí, tendo uma logística ainda algo difícil no ambiente que a gente, no modelo de trabalho que a gente tem, né? Acho que é mais ou menos isso que o time construiu relativo a essa pergunta, né? Acho que interessante. E acho que o que a gente está trazendo, além de experiências pessoais, é o que a literatura norteia a gente para estar comentando mesmo nesse webinar, né? Muito legal. Mais algum ponto que vocês queriam trazer sobre política de admissão, pessoal? Acho que a gente esclareceu bem estressou bem esse caso. Então, acho que todo mundo traria esse doente. Talvez aí ficou uma dúvida aí, que a gente poderia ter realmente a evolução do status quimioterápico desse doente e a performance status para clarear um pouco mais a nossa decisão, né? E entrando numa outra pergunta, que é o seguinte: então a gente tem um paciente que vai chegar na UTI, então, Fernanda não me deixou galinhar com esse doente aqui em cima, não vou dar um sorinho para ele e ver daqui a pouco como é que ele fica. Só que ele vai chegar para a gente com insuficiência respiratória hipoxêmica e uma máscara reservatória 10 litros por minuto, né? O intensivista ali à beira-leito, que ele tem de arsenal para dar o suporte para esse doente? A gente continua aí com o conceito lá da publicação do Gilles Hilbert do New England, que VNI tem um impacto importante nos pacientes imunossuprimidos, ou no paciente com câncer tem alguma particularidade, ou a nossa linha de raciocínio com ventilação mecânica nos últimos tempos favoreceu a gente entubar mais esses doentes? Eu queria abrir para ouvi-los em relação a isso. Quer dizer, a minha pergunta é: qual tipo de suporte respiratório a gente vai dar para esse doente inicialmente na UTI? Essa é uma pergunta difícil. Ainda mais quando você não vê o paciente, né? Assim, você acaba lendo o caso, mas você não vê como é que o paciente está. Pelo caso, ele estava com uma frequência de 18, né? Que não é uma frequência alta. Mas estava extremamente hipoxêmico, né? Estava saturando 86%, 92% com uma máscara 10 litros, que é um suporte alto. A gente tem 3 opções, 4, na verdade. Ou a gente continua com a oxigenoterapia, escalando antibiótico, investiga, vê o que está acontecendo, vê se ele melhora. Ou a gente tenta um cateter de alto fluxo, ou a gente tenta uma VNI, ou a gente parte para intubação. Eu acredito que esse paciente, além, a gente vai ter que provavelmente ter uma gasometria, ver padrão respiratório. A gente pode fazer um trial com catéter nasal de alto fluxo ou com VNI, mas nesse trial você tem que ir reavaliando constantemente, né, em um curto período de tempo. Você pode reavaliar com 1 hora, com 2 horas na VNI, ver padrão respiratório, ver se avalia volume corrente, se o volume corrente está adequado, se ele não está fazendo volume corrente alto, avalia a porcentagem de oxigênio, se você consegue diminuir, se ele não está fazendo a sincronia. No alto fluxo, você consegue avaliar se a necessidade de oxigênio, conforme as horas vão parando, está aumentando ou está estável, né? Então, assim, pode usar, apesar que não é tão validado para imunossuprimido, mas o ROX Index. E aí, o mais importante é que essa avaliação seja precoce, e se o paciente não responder, após várias reavaliações, assim, você tem que intubar o paciente.
A gente sabe que intubar o paciente após um suporte não invasivo piora a sobrevida. Então, se o paciente tiver que ser intubado, quanto mais precoce você intubar ele, melhor. É pior você intubar após uma tentativa do que você intubá-lo inicialmente. Agora, se a sua tentativa tiver um bom resultado, aí sim, aí ele vai ter uma sobrevida maior. Legal, legal. E aí, nesse caso, eu talvez tentasse, como ele tem um padrão mais hipoxêmico, eu não vi tomo, eu não vi raio-x, talvez eu tentasse inicialmente o cateter nasal de alto fluxo. E ele também está eu não sei se está confortável, mas está com uma frequência de 18. Tá bom, legal. E nesse ponto, vamos supor que vem a sua gasometria, você tem uma relação PO2-FO2 de 130. E eu queria ver do André. E aí, André, por exemplo, mudaria um pouco sua linha de raciocínio? Porque a Fernanda traz, vamos segurar um pouquinho, não tem sinal de desconforto respiratório, acoplar ele um pouco na VNI ou no alto fluxo, e aí ela traz aí uma preocupação do volume que eu vou gerar numa VNI como um potencial fator de estresse para esse pulmão, e a gasometria vem aí com uma relação PF de 130 ali, uma coisa limítrofe para uma SARA grave, né? Isso mudaria um pouco sua conduta, André, ou não? Ou você continuaria no suporte não invasivo para esse doente? Não, Thiago. Primeiro, uma coisa importante é que a gente está lidando com dados bem sumarizados, né? Está carecendo aí, a Fernanda falou com muita propriedade, né? Uma imagenzinha nos ajudaria bastante. Nós não estamos... Neoplasia de pequenas células, é sempre bom lembrar, é uma neoplasia de crescimento muito rápido, né? De evolução muito rápida. A gente não sabe o comprometimento do parênquima. Pode ser que uma imagem na chegada, um simples raio-x, já nos mostre um comprometimento extenso, mas o dado funcional de 130 já nos remete a invadir, me parece, num paciente com essa entrada na UTI. A Fernanda lembrou com muita propriedade, VNI, quando falha, vai ser um pior ventilado, um ventilado com pior prognóstico, né? Doutor Pedro, eu queria escutar a sua experiência, que aqui colocado, por exemplo, o quão protetor a gente consegue ser atualmente numa ventilação mecânica invasiva muda seu limiar em relação à indicação de intubação para esses doentes? Não, quer dizer, a minha pergunta é, a evolução do conhecimento aí de ventilação mecânica invasiva ao longo dos últimos anos te permite invadir mais esse doente, ou a VNI ainda é uma ferramenta para a gente, vamos colocar aqui, esticar o elástico na indicação de intubação de alguns doentes imunossuprimidos? Como é que o senhor encara isso daí? Olha, Tiago, acho que o que está implícito na sua pergunta é ventilação mecânica invasiva hoje em dia. Sabemos tanto e conseguimos proteger tanto que ela já não é mais tão perigosa. Eu respondo que não, com certeza. Não, com certeza. Acho que a ventilação mecânica invasiva é absolutamente indispensável em várias situações, mas ela continua sendo um modo de tratamento extremamente agressivo, com muito efeito colateral. A gente pensa sempre na lesão pulmonar induzida pelo ventilador, mas tem a lesão diafragmática induzida pela ventilação, tem as lesões de via aérea, que são super graves, tem os barotraumas, tem a pneumonia associada à ventilação mecânica, as complicações decorrentes de sedação prolongada, muitas vezes paralisia junto. Então, a ventilação mecânica invasiva, ela tem que ser um método que não pode ser postergado. A gente sabe que a postergação dela está associada à mortalidade, mas ela tem que ser usada no momento oportuno. Eu sei que é dificílimo saber exatamente qual é o momento oportuno, e ela tem que ser retirada o mais rápido possível, né? A gente sabe que isso no mundo inteiro, a gente costuma atrasar a retirada de ventilação mecânica, né? A gente tem inúmeros exemplos em todas as situações, inclusive pacientes em que a equipe nem está pensando em começar o desmame, quando esses pacientes se autoestubam ou são acidentalmente estubados, um quarto fica estubado muito bem e não volta a ser reentubado.
Então, eu não tenho nenhuma dúvida para responder para você que a ventilação mecânica invasiva não é tão segura ainda, não, a ponto da gente imaginar que ela seja um substituto tranquilo de um modo não invasivo, obviamente, com exceção quando ela é absolutamente indispensável. Perfeito. E Paulo, acho que assim, muitos dos colegas que estão escutando a gente, talvez não disponham de um catéter de alto fluxo, tudo, né? E esse colega que está à beira-leito com esse doente aí que a Fernanda admitiu na UTI, estaria fazendo uma má prática se ele não tivesse um catéter de alto fluxo e acoplasse esse doente num BiPAP, tendo pressão, tendo volumes baixos? Quer dizer, a minha pergunta é, catéter de alto fluxo ou outro device aí de ventilação não invasiva? Tem evidência dura para um ou para outro? Como é que você vê essa questão? Não, acho que esse colega não estaria fazendo má prática nenhuma. Acho que a gente não tem evidência de superioridade de um em relação ao outro, né? Então, acho que não. Acho que um teste de não invasiva num paciente desse seria adequado, sim. Cris, e aí em Barretos, como é que vocês estão manuseando aí a quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica nesses doentes aí? Vocês concordam com o que o time está trazendo, que VNI, desde que você esteja ali sem critérios de estresse pulmonar, ela é um mecanismo para evitar aí o que o Dr. Pedro trouxe de uma ventilação que no momento não tem como dizer que é segura, quer dizer, 100% seguro, mesmo com as evoluções que a gente vem tendo nos últimos anos, né? O que você acha? Eu concordo com todos aí. Acho que o Pedro colocou bem aí, colocando vários pontos ainda que são os mesmos da ventilação mecânica desde muitos anos. A gente acha que evoluiu alguns pontos, mas ainda tem aí um caminho grande para ter um tratamento aí que tenha menos impacto, né, no pulmão, né? Tanto que a SEC tem ganhado tanta força aí nos últimos anos, né? E a gente também, agora, recentemente, depois do Covid, que a gente foi ter acesso ao catéter de alto fluxo, a gente não usava anteriormente, mas a gente sempre abriu mão da não invasiva nesse contexto. Como a Fernanda enfatizou muito bem, olhar esse paciente de perto e avaliando aí de meia em meia hora, uma em uma hora, e eu acho que o importante é acompanhar a resposta mesmo, de perto e em curto prazo, para não adiar a ventilação mecânica, a intubação, se ela for indicada. Perfeito, perfeito. Então, e aí já até te aproveito aí, Cris, para o próximo tema, quer dizer, então, no momento, como é que a gente cuidou desse doente? A gente admitiu ele na UTI, frente a um diagnóstico recente, ausência aí de qualquer performance status proibitiva, trouxemos ele de uma maneira precoce, né, para a UTI, embora já tenha algumas disfunções orgânicas já instaladas aí, e a depender do quadro clínico, e aqui vi de quadro clínico, sinal de desconforto respiratório, outras disfunções orgânicas ou repercussão aí neurológica, a gente vai tentar estressar aí um pouco a questão da ventilação não invasiva, e aqui a gente não tem uma evidência dura aí para dizer que o catéter de alto fluxo é um arsenal must to have aí para sua UTI, né? E aí, aparentemente, esse paciente vai ter que passar aí por uma fase de expansão volêmica, né? Suporte hemodinâmico, abordagem de foco, o que popularmente a gente fala aí que é o tratamento precoce guiado por metas, né? E aí a minha pergunta para o grupo, queria começar aí pela Cris, nesse doente oncológico, tem alguma particularidade desse manuseio, desde suporte transfusional, alvo de metapressórica, enfim, alguma coisa que o intensivista geral tenha que saber individualizar para esse paciente oncológico, ou a literatura diz que o manuseio das disfunções segue-se o mesmo padrão aí, Cris? O que vocês carregam aí em Barretos para a gente?
Eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que o direcionamento é bem isso que você colocou. É a reanimação volêmica, as metas são a mesma aí de perfusão, de expansão volêmica. Se houver a indicação de intubação, inclusive os mesmos parâmetros aí protetores para o pulmão. Não vejo nesse momento alguma coisa muito diferente no sentido aí de tratar as disfunções orgânicas, né? Talvez uma atenção especial para a investigação desse quadro pulmonar, levando em consideração outros diagnósticos aí nesse grupo de paciente, e acho que basicamente isso. Alguma coisa diferente, André? Não, acho que ele não se distingue, me parece, não se distingue nem de nenhum outro paciente geral. Não há nada que restrinja ou que modifique a intervenção. A gestação volêmica, ele já tem perda de função renal, ele está hipotenso, vai usar vasopressor igual. A escalada do uso do suporte ventilatório nos mesmos parâmetros. Acho que é isso. Perfeito. Eu acho que aqui está bem claro, acho que não queria estressar muito esse ponto, mas aproveitar e acho que ouvir a expertise de vocês num próximo tópico que eu acho que para mim é muito interessante, que é a investigação etiológica do quadro de hipoxemia desse doente. Quer dizer, quão agressivo a gente tem que ser, ou a gente interpreta esse paciente como uma BCP comunitária e amplia esquema de antibiótico porque tem aí uma suposta refratariedade, ou a gente começa a abrir uns diagnósticos diferenciais e como investigar esses diagnósticos diferenciais. E acho que isso eu queria ouvir de todos aí, como é que vocês conduzem isso à beira-leito? Quer dizer, um paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, imunossuprimido por doença oncológica, chega para vocês com esse quadro clínico descrito pelo que a gente trouxe. Qual que é o arsenal de investigação que vocês utilizam aí? Vocês querem que eu comece? Eu sei que você é uma estudiosa no tema e que você traria para a gente? Olha, esse paciente é um paciente que já é muito grave, né? Lembra que ele está com suporte alto de oxigênio e a gente, por enquanto, não entubou ele, né? A gente está tentando um suporte não invasivo. De arsenal, depende do que você tem no seu serviço, né? Se você tem PCR, multiplex, você consegue fazer diagnóstico de maneira menos invasiva, é o melhor. Lembrando que, assim, das causas de insuficiência respiratória em paciente onquemato, 40% são infecções bacterianas. Ele não é um paciente neutropênico, né, pelo que eu vi. Ele já tinha uma hipótese prévia de uma pneumonia bacteriana. Pode ser o etoposide, a cisplatina, a imunoterapia, isso pode estar relacionado à piora respiratória? Pode. Mas ele foi internado com uma hipótese de uma pneumonia. Eu ampliaria inicialmente o espectro antibiótico, pediria a cultura, pediria tudo que desse para pedir em sangue, eu pediria. Pesquisa, e o que desse para pedir em escarro, eu pediria. Se você tivesse acesso a um PCR multiviral ou de algumas bactérias, eu solicitaria, por que não, né? Mas, por exemplo, no serviço que eu estou agora, a gente não tem isso disponível. Então, a gente vai ter que partir para métodos mais invasivos, ele não está entubado. E aí, se a gente fosse pedir uma broncoscopia, com certeza ele ia ser entubado, porque ele está com suporte alto. Não tem como fazer uma broncoscopia num paciente desse. E 15% a 20% dos pacientes, eles acabam piorando após a broncoscopia. Tanto da parte hemodinâmica, porque precisam de um pouco de sedação, quanto da parte respiratória. Então, se ele não evoluir, se você não entubar ele preventivamente para fazer a bronco com lavado, você vai acabar entubando pós o lavado. E ele está bem limítrofe. Então, assim, talvez nele, num primeiro momento, eu faria uma imagem para ver o que está acontecendo, se não tem nada ali muito diferente.
se não é um padrão de vida fosco, alguma coisa, se viria alguma infecção por oportunista, mas no primeiro momento eu só escalonaria antibiótico. Legal. E veria pela imagem se pode ser uma intoxicação ou um efeito colateral dos quimioterápicos. Se, sei lá, entrar com corticóide, alguma coisa. É difícil. Ótimas colocações, Fernanda. E eu faço uma meia-culpa também, por exemplo, no serviço que eu trabalho, muitas vezes a gente tem um certo comodismo com o diagnóstico sindrômico, né? E a gente não corre atrás de um diagnóstico etiológico assertivo, né? Estressar outros agentes e ter um diagnóstico em mãos que a gente consiga raciocinar. Eu não sei se isso é a realidade de outros dos locais que vocês trabalham, lá no Hospital de Barretos, no AC Camargo, no Santa Rita. A minha pergunta para todos é quão incomodado vocês são com hipoxemia e quão agressivo vocês são em procurar o agente etiológico desses quadros, pessoal? E se isso eventualmente tem impacto no desfecho, né? Eu posso começar, Tiago. A procura etiológica, não se contentar com o diagnóstico sindrômico, deve ser uma obrigação sempre, né? Não só nas doenças respiratórias, né? Nas doenças cardíacas, abdominais, neurológicas. A gente, pelo ritmo que tem a UTI, a gente frequentemente se acomoda com o diagnóstico sindrômico, como você colocou muito bem, mas isso é uma falha, né? Isso é uma falha que a gente precisa se policiar todo dia e precisa ter investigação etiológica de tudo. Se a gente tem o arsenal completo, geralmente não tem. Quanto à investigação etiológica de insuficiência respiratória em paciente com câncer, a gente sabe já bastante bem, e já há mais de 10 anos, em que se você usar um arsenal completo, você consegue fazer o diagnóstico em 80% das vezes. Agora, o custo-efetividade de fazer essa investigação longa, exaustiva e cara ainda não é conhecido, mas é possível, em mais de estudo, você usando imagem, usando investigação microbiológica e não microbiológica, você consegue fazer o diagnóstico 80% das vezes. De novo, o custo disso não é pequeno e para grande parte dos nossos serviços, o arsenal não está completamente disponível. E uma vez tendo o arsenal completo, ou quase completo, não faz diferença uma estratégia invasiva ou não invasiva. Por invasiva, eu chamo broncoscopia, né? Se você tiver o arsenal completo, você não precisa fazer broncoscopia. Não faz nenhuma diferença. Então, o trabalho do Azulé, publicado no Blue Journal em 2010, ele mostra claramente que tanto para você chegar no diagnóstico etiológico quanto para desfecho não faz diferença. De novo, o arsenal completo é difícil, então tem que ter antígeno urinário para pneumococo, antígeno urinário para legionela, você vai ter que ter um painel viral bastante completo. Então, é caro, não está sempre disponível. Se estiver disponível, você vai fazer diagnóstico 80% das vezes, e você não vai precisar lançar a mão da broncoscopia com todas as dificuldades que a broncoscopia tem. Esse paciente tem uma questão a mais que a gente precisa lembrar, que é específica do paciente com câncer, né? Ele tem um tumor que quase sempre é central, de crescimento rápido. Então, talvez ele tenha uma pneumonia pós-obstrutiva, que é uma especificidade das pneumonias comunitárias dos pacientes com câncer, né? E aí o caminho é todo outro, a resolução da doença é outra. Então, lembrar aí da pneumonia pós-obstrutiva nos pacientes com câncer de pulmão. Acho que era isso. Muito legal, Torpedo. Assim, e aproveitando esse gancho, assim, o que a gente procurou fazer no serviço, assim, era mais ou menos um bando de investigação do paciente hipoxêmico, onde, óbvio, não é um pacote de uma coisa serve para todos, mas são itens que o colega pode só checar e ver se aquilo já foi investigado. E lá contempla o painel viral, então, e aí o painel viral às vezes não contempla a pesquisa de herpes, por exemplo, então a gente colocou PCR para herpes, PCR para pneumocistes, pesquisa de antígeno urinário para legionela e pneumococo. Então, a gente contemplou mais ou menos isso, porque realmente é uma angústia, assim, e acho que muitos de vocês que estão escutando se identificam com aquela situação, ó, o paciente desceu, está grudado na ventilação não invasiva, ampliamos os esquemas de antibiótico e tem uma tomografia que é sugestiva de tal coisa. Mas legal, mas aí quando você vai estressar, mas o que está acontecendo com esse doente?
Todo mundo, às vezes, tem um comodismo de entender que aquilo é um quadro bacteriano e vamos ver como é que fica a ampliação do esquema de antibiótico. Muitas vezes a gente foge um pouco da questão do diagnóstico etiológico mesmo, né? Eu não sei se essa é a experiência que o André tem aí em Porto Alegre, André. Como que vocês encaram essa situação aí da investigação etiológica da hipoxemia, né? Não é diferente do resto da maior parte das UTIs, não temos nenhum recurso a mais. A pesquisa, os recursos laboratoriais que a gente tem vai precoce. Nesse caso, a questão invasiva remeteria provavelmente ao tubo, né? A Fernanda colocou muito bem, né? Especificamente. Mas, sim, exaustivamente se busca diagnóstico. Trabalhamos sempre com um diagnóstico etiológico. E Cris e Paulo, eu queria... Então, o que a gente construiu? Estamos trazendo esse doente, trazendo precoce, cuidando como qualquer outro doente do ponto de vista de grau de disfunção orgânica, suporte não invasivo se não houver sinais de estresse respiratório aí, e questão de uma investigação etiológica não armada para esse paciente, aí sempre gerando um inconformismo da gente não ter um diagnóstico etiológico, né? E aí, para o Paulo e para a Cris, eu queria saber, uma vez que esse doente está na UTI, como que a organização intramuros dessa UTI, quer dizer, quais os fatores que realmente agregam valor no cuidado desse doente? Hoje eu sou convidado para montar uma UTI oncológica, o que eu tenho que olhar com uma lupa aí, diferentemente, ou pontos em comuns de uma UTI geral? Quer dizer, para o gestor e para o médico que está envolvido na organização de uma UTI oncológica, o que vocês trazem que realmente agrega valor aí no cuidado desses pacientes? Queria ouvir do Paulo aí. Eu acho que até aqui a gente chamou a atenção para uma coisa importante, né? Que é tratar o paciente com câncer como os outros pacientes, né? Acho que a investigação da insuficiência respiratória foi trazido bem, que a gente tem que ir atrás do diagnóstico etiológico, né? Não se conformar com insuficiência respiratória. Mas eu acho que em relação ao UTI, as medidas que funcionam para os outros pacientes funcionam também para o paciente oncológico, né? Então, você montar uma UTI que seja com presença de intensivistas, com uma equipe multidisciplinar dedicada, né, com visitas multidisciplinares diárias para discutir as metas de cuidado e tudo que se discute num paciente não oncológico, e o que a gente pode, com uma peça fundamental, que é o farmacêutico clínico, principalmente esses pacientes, acho que o papel do farmacêutico clínico é ainda maior, né? A gente tem aí o estudo do Márcio Soares, da Orquestra, mostrando isso, e trazer o oncologista, ou permitir, né, porque às vezes a gente é meio arredio a isso, permitir que o oncologista esteja participando desse cuidado, tá? O tratamento do câncer, ele tem evoluído muito rápido, né? Então, talvez se a gente fizesse esse Amib no ar há 15 anos, a gente estaria discutindo outras coisas do que a gente está discutindo agora, né? Num paciente com câncer avançado, né, que está em imunoterapia, quer dizer, nem existia imunoterapia, né, mas que é considerado para imunoterapia hoje. Então, assim, também a gente tem esse dado de que a discussão diária com o oncologista está associado com melhores desfechos para esse paciente, também baseado nos dados da orquestra. Muito bom, muito bom. E Cris, você nos últimos anos aí teve esse papel de abre o TI Covid, fecha o TI Covid, administra equipe multi, tudo. Com essa visão aí, como é que você montaria uma UTI oncológica atualmente? Eu acho que o Paulo colocou muito bem. Eu acho que os valores que se aplicam aos outros pacientes se aplicam aos pacientes oncológicos. Então, de maneira geral, a gente sabe que tem que ter protocolo, tem que ter visita multi, que a equipe multi é essencial dentro da UTI. Eu acho que a UTI é um lugar que isso fica evidente, e um dos precursores, né, dessa discussão e dessa interdisciplinariedade, né, dentro
da medicina. Ele salientou a questão do farmacêutico clínico, e a conversa com o oncologista é como qualquer outro médico na minha cabeça, porque a comunicação sempre é um problema dentro da saúde. Todo mundo sabe que aí o tanto de evento adverso por falha de comunicação, e é no geral, é com cirurgião, é com pronto-socorro, é um ponto aí muito frágil no cuidado do doente que a gente tem que evoluir. Eu acho que outros pontos também que a gente podia salientar, então, um pouco da experiência do paciente, então, a questão das visitas, você mesmo colocou muito aí no Covid. No Covid eu vi o quão difícil foi ficar sem visitas dentro da UTI. Para a gente mudou vários parâmetros que durante anos a gente foi evoluindo, e de repente a gente foi para a estaca de 15 anos atrás. Eu, pessoalmente, tive a experiência que foi muito ruim ficar sem familiar na UTI, para os dois lados. Eu sei que alguns serviços que tinham mais condição voltaram a ter visita mais precocemente, isso foi muito positivo. Então, eu acho que veio para reforçar que a gente está no caminho certo aí da participação da família dentro da UTI, não só como companhia, vamos, entre aspas, mas como participando aí do cuidado do paciente. Então, acho que a questão da UTI aberta, das visitas aí, o maior tempo possível dentro da estrutura que cada um consegue, né, administrar isso é importante, né? Acho que eu colocaria mais esses pontos. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que nada para acrescentar do que vocês trouxeram mesmo, pessoal. E agora já caminhando aqui para um finalzinho aí do nosso webinar, queria ouvir do André e da Fê a questão de cuidados paliativos dentro da UTI, né? Então, depois da publicação lá em 2010 do trabalho do Dr. Temer, lá com início precoce de acompanhamento de cuidados paliativos em pacientes com CA de pulmão, acho que lançou luz aí na importância desses times para o cuidado dos pacientes oncológicos. E aí minha pergunta para vocês é ouvir a expertise que vocês têm dos centros e qual que é o papel do cuidado paliativo nesse doente crítico e especificamente nesse que a gente admitiu, quer dizer, nesse paciente, ainda nesse trial de cuidado da suposta sepse desse doente, da insuficiência respiratória hipoxêmica, valeria a pena a gente já incluir uma pessoa referência dos cuidados paliativos para esse doente? E se sim ou se não, como é que isso é incorporado no serviço que vocês trabalham aí? Vou começar, então. No serviço que eu trabalho, assim, não tem uma equipe, vamos dizer assim, a gente tem uma outra coordenadora, que inclusive está assistindo o nosso web, a Daniele, que ela é paliativista, e ela é intensivista, então ela promove grande parte das reuniões, e a gente não tem uma UTI oncológica em si, mas temos muito paciente oncológico, e a gente costuma fazer reuniões periódicas, e esse caso seria um caso que provavelmente a gente faria uma reunião logo no começo, tanto com a família, se possível até com o próprio paciente, para alinhar a expectativa, né? E para acessar os desejos do paciente e da família. A gente costuma fazer reunião precoce mesmo, e principalmente no anseio da expectativa, e a gente chamaria, assim, o cuidado paliativo logo no início, que no caso é uma das nossas colegas. Acho que sempre vale a pena, até porque todo paciente em terapia intensiva é um paciente que merece, seja em qualquer nível de cuidados paliativos, ele merece ter um cuidado aí humanizado, um cuidado voltado também para controle de sintomas e tudo mais. Então, a gente costuma chamar precocemente. Não só pensando em cuidados de fim de vida. Perfeito. André, como que é a relação aí do intensivista e do paliativista em Porto Alegre?
O NASA já trouxe uma outra relação aí, que é a DR eterna do oncologista com o intensivista. E do paliativista, como é que é a relação de vocês aí? Claro que nós estamos falando de uma UTI dirigida para a população oncológica, né? Nossa UTI, ela serve a um hospital de câncer. Então, a cultura paliativista já está mais ou menos inserida na equipe. Então, nós temos um serviço de paliativismo muito ativo no hospital e nós recorremos a ele, mas eu tenho para te confessar que nós recorremos mais tardiamente, porque essa coisa, vamos dizer assim, do focar no sintoma, no conforto do paciente, desde a passagem de round multidisciplinar que nós temos diário com psicóloga e psicóloga, fono, enfim, já está inserido em todo o corpo técnico da UTI a ideia do cuidado paliativo e é quase que uma catequese, inclusive reforçar conceito, né? Essa confusão que existe entre paliativismo, a terminalidade. A gente trabalha com equipe com multidisciplinar, às vezes com técnicos de enfermagem, com uma condição cognitiva não tão própria. Então, essa questão da multidisciplinaridade e das passagens diárias de round para nós é super relevante. E sim, quando nós precisamos de coisas mais específicas, nós recorremos à equipe de paliativismo do hospital, que sobe com frequência para dividir responsabilidades e decisões conosco. Legal. E acho que tanto a Fernanda como você, André, trazem um conceito que para mim é muito interessante, que é das habilidades do intensivista também, né? Então, dentro da formação do intensivista, assim como a gente às vezes discute colegas que vão para a nutrologia, colegas que vão para o cuidado paliativo, acho que tem que ter essa habilidade aí, e na formação do intensivista também, conceitos de manejo de cuidados paliativos, né? Que nem a Fernanda trouxe, falou assim, a gente não tem um time especializado, mas a gente consegue, dentro dos primeiros dias de admissão do doente na nossa UTI, ter uma discussão sobre valores, sobre conferência familiar, sobre diretriz de cuidado. Acho que isso é intrínseco à formação do intensivista mesmo, né? Acho que faz parte da gente ter esse cuidado, né? Muito interessante. E caminhando aqui para acho que uma última questão que eu queria trazer e aproveitar aqui, três autores de um paper aí que traz a resposta e a referência nesse tema, que é o uso da quimioterapia em doentes internados na UTI. Quer dizer, e aqui em nenhum momento a gente, de alguma maneira, dividir os pacientes oncológicos dos pacientes hematológicos, né? Mas eu queria ouvir a opinião de vocês global, assim, qual que é o papel da quimioterapia no doente em ambiente de terapia intensiva, né? O que vocês trazem aí, pessoal? Eu posso começar de novo nesse assunto? Claro. Da experiência que a gente teve de produzir o artigo, né? E de ler toda a literatura sobre o artigo, porque é muito fácil, qualquer pessoa em pouco tempo lê tudo que tem sobre o assunto de quimioterapia em UTI, porque tem pouco. Então, tem pouco, não tem nada com metodologia conclusiva, mas o pouco que tem, juntando, tudo parece caminhar para o mesmo lado. Então, dá para ter, nesse momento, um conceito bastante razoável do que seria adequado em quimioterapia na UTI. Embora, de novo, não existe nenhum estudo conclusivo sobre isso, nenhum estudo de grande qualidade sobre isso. De novo, todos apontam mais ou menos no mesmo sentido. Pacientes com início de tratamento, com tumores responsivos à quimioterapia, muito responsivos à quimioterapia, com performance status razoável, sem grandes disfunções orgânicas, e que tenham como motivo ou maior complicação da vinda da UTI, uma complicação diretamente relacionada ao câncer, se beneficiam de quimioterapia na UTI. Um exemplo desse paciente, talvez até o paciente que a gente tem aí no nosso exemplo, né?
porque tumor de pequenas células é muito responsivo, talvez ele tenha, imaginando, se ele tiver uma obstrução brônquica, essa é a causa da sua pneumonia grave, ele está numa condição ruim, mas não uma condição impeditiva, e ele poderia fazer, né? O melhor estudo que tem disso, do Critical Care Medicine, um estudo belga, e os belgas foram que praticamente fizeram 80% da literatura sobre quimioterapia em UTI, concluem que pacientes com tumores hematológicos muito responsivos à quimioterapia e tumor de pulmão de pequenas células, nessas condições de início de doença, uma condição de disfunção orgânica não proibitiva e estando na UTI por complicação direta do tumor, podem se beneficiar de quimioterapia na UTI. Já na situação inversa, pacientes com tumores pouco responsivos, politratados, que estão na UTI não por uma complicação direta do tumor, pelo contrário, não se beneficiam e pode ter a mortalidade aumentada pela quimioterapia na UTI. Então, doutor Pedro, deixa eu só estressar esse ponto aqui. Então, qual é a característica dos doentes que hoje, pelo seu estudo, se beneficiariam? Então, aquele paciente com tumor responsivo, quais são os outros que o senhor trouxe? Desculpa. Então, são os tumores responsivos, que são tumores hematológicos de alto grau, que respondem bastante bem. Tá. Bom, obviamente não é um mieloma múltiplo, né, mas é a leucemia de alto grau, linfoma de alto grau, leucemia. Então, tumores hematológicos bastante responsivos, geralmente de alto grau, e tumor de pulmão de pequenas células. Uhum. Pacientes que estão no início do seu tratamento, ou ainda não tratados, ou bem no início do seu tratamento, que não têm disfunções orgânicas proibitivas, obviamente, que não estão com noradrenalina, vasopressina, em diálise, coisa do tipo, podem ter disfunções orgânicas, mas não proibitivas a esse ponto, e que a causa da vinda na UTI, da sua complicação, é diretamente relacionada ao tumor. Então, por exemplo, se fosse um paciente com tumor hematológico, uma síndrome de hiperviscosidade. O paciente foi para a UTI por síndrome de hiperviscosidade. Ele ainda não começou a tratar a sua leucemia ou começou a tratar há pouco tempo. Ele não está tão ruim assim. Esse paciente é um candidato, provavelmente se beneficiaria de fazer quimioterapia na UTI. Não sei se agora ficou mais claro, Tiago. Perfeito, acho que ficou bem claro. Cris, Paulo, alguma consideração diferente? Não, acho que o Pedro colocou tudo que dava para colocar dentro do tema. Legal, tá bom. Alguma coisa, Paulo? Não, acho que da quimioterapia tá bem. Tá bem abraçado. claro. Então tá bom, tá bom. Acho que a gente chegou aqui em 1 hora do webinar. Então, voltando só no nosso caso clínico, era um senhor de 62 anos, o CA de pequena célula pulmonar recém-diagnosticado e recém-tratamento, que evolui com uma complicação aguda com insuficiência respiratória hipoxêmica e um quadro séptico. A gente opta por admitir esse doente frente à intercorrência aguda e ausência de fatores prognósticos ruins. A gente admite esse paciente precocemente na UTI para manejo das disfunções. Trata esse doente como qualquer outro doente não oncológico, aí o que faz sentido para os outros doentes também faria sentido para ele. Estressamos a ventilação não invasiva desse doente, acho que não é proibitivo tratar esse paciente como uma não invasiva, mas ficamos atentos aí a sinais de alerta, como piora do desconforto respiratório, nível de consciência e questão hemodinâmica. Acho que um ponto importante que a gente traz aqui é quão incomodado a gente tem que ser com o diagnóstico etiológico da hipoxemia e como fazer essa investigação, né? A gente partiu depois para a discussão de organização da UTI. Acho que aqui o Paulo trouxe a questão do farmacêutico clínico, os rounds multiprofissionais e a interação aí onco e UTI, traçando uma meta do cuidado. Acho que senso comum aqui a importância de já começar paralelamente ao cuidado da intercorrência aguda a uma discussão sobre metas de cuidado e cuidados de sintomas e o papel do cuidado paliativo.
E acho que aqui ficou que, embora não precise ficar vinculado a um time de cuidado paliativo, mas é uma habilidade e uma questão que o intensivista pode capitanear esses cuidados. E a gente finaliza aí com o racional atual do uso da quimioterapia no ambiente de terapia intensiva. Acho que mais ou menos foram essas as lições de casa e as mensagens para deixar para casa. Não sei se vocês concordam comigo aí nessa visão, pessoal. O que vocês... Alguém gostaria de acrescentar mais algum ponto? Não? Eu trouxe aqui só, pessoal, só para deixar tudo isso que a gente conversou, o time fez um levantamento para vocês dessas referências. Então, aqui estão todas as referências comentadas nesse webinar. Então, e aqui complementando, e acho que tem dois sites de interesse que a gente colocou aqui, um que chama www.pneumotox.com, que aqui tem uma lista de tantos remédios como quimioterápicos com potencial de toxicidade pulmonar, que acho que nesse caso é um diagnóstico diferencial importante. E para quem quiser ler um pouco mais, o site do Choosing Wisely, onde tem lá alguns cuidados que agregam valor, e aqueles cuidados que agregam valor também fazem sentido para o paciente oncológico crítico. Acho que é isso. Gostaria de agradecer muito aí a presença tanto de todo mundo que nos ouviu aí nessa noite, como também dos debatedores. Acho que foi riquíssimo aí a discussão. E saber que o nosso comitê de oncointensivismo aí está trabalhando tanto agora nessa questão do AMIB no ar, fazendo um planejamento aí legal para uma mesa no CBMI, e focando muito no que a gente acredita aí que são os cuidados de alto valor no paciente oncocrítico. Acho que é isso, pessoal. Queria agradecer. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração pelo nosso chat. Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo Foi mundo. ótimo. Muito legal. Até muito logo, legal. boa noite. Boa noite a vocês. Muito bom, obrigada.